Fala pessoal, tudo bem? Chegamos para mais um episódio do 360 Talk. Segunda temporada, segundo episódio. Vou chamar aqui uma pessoa, uma amiga, que também é cliente hub. Eu conheci ela, tem um trabalho incrível nas redes sociais, tem um trabalho incrível em tudo que envolve arquitetura e obras. Chega mais. Tamires, vamos aqui bater um papo legal. Rapaz, essa menina aqui, hoje eu tô aqui em Niterói com ela, nessa vista incrível, mas eu acho que o que ela menos fica é no Brasil. Graças a Deus. Rapaz, ó, não, mas fico bastante passaporte também. tá Carimbado. Tá carimbado. Aqui é um bate-papo leve, descontraído, com uma pessoa que hoje virou uma referência no mercado, né? Inegável em tudo que envolve arquitetura, obras, são obras muito legais, né? E vamos bater um papo hoje sobre empreendedorismo, negócio e network. Tamires, como que tá essa vida, como que tá essa loucura toda, né? Mãe, mulher, empresária, arquiteta. Eu digo que a gente sempre precisa equilibrar os pratinhos. A gente tem vários setores na vida, né? Inclusive essa viagem, a gente foi uma viagem, foi uma premiação que a gente ganhou, e aí a gente faz toda a parte também. Tem a premiação, tem a parte que é pra gente se inspirar e ver o que vai ser tendência, o que não vai ser tendência, o que estão usando lá fora, porque Itália é o berço. Sim. Então tudo que eles usam lá sempre chega aqui pra gente. E também resolvi estender para quê? Para equilibrar o pratinho também do meu marido. E é assim que a gente vai vivendo. Mesma coisa com os filhos, escritório, casa, tudo. Primeiro que a gente não tem que fazer nada sozinho. As pessoas acham que a gente, mas como é que você dá conta de tudo? Não, eu não dou conta de tudo. Eu tenho várias pessoas que me ajudam, eu não estou sozinha em nada. Tem um staff que está ajudando nisso, no né? escritório tem uma equipe maravilhosa que me ajuda em tudo. Em casa eu tenho uma pessoa que me ajuda muito. Meu marido que me ajuda com tudo das crianças também, minha mãe, meu pai me ajudam muito também com tudo. Então tudo na nossa vida, assim, para equilibrar... Essa rede de apoio tem que estar ali, né? A gente precisa de uma rede de apoio, não dá pra gente achar que a gente vai dar conta de tudo. E também a gente às vezes deixei isso daqui um pouco de lado agora. Eu estava assim com questão de saúde. Eu estava muito preocupada com o escritório, com meus filhos, dando atenção. Eu ficava assim, não vou malhar agora, porque agora eu prefiro tirar um tempo e ficar com meus filhos do que malhar. Aí minha saúde começou a cair. Eu falei, não dá, tem que equilibrar tudo. Então, é saúde, é escritório, negócios, vida, né? Porque às vezes não é só o escritório que tem, a gente tem mais coisas. Então, a gente tem que viver equilibrando tudo. Eu costumo dizer, não sei se você leva isso pra você, tem muitas pessoas que falam assim, Rafael, você tem muitos negócios e tudo mais, como que você toca tudo isso? Tem muitos negócios, mas tem os negócios que você tem a paixão, né? Obras, eu amo obras, né? Gosto muito de marketing, gosto muito do network, que é um evento que está tomando uma proporção incrível. E as pessoas ficam, não, mas primeiro é o lado pessoal e profissional, ou lado profissional e pessoal. Eu falei, cara, é duas vidas, não é uma vida só. Você não tem duas vidas, sabe? É uma vida só. Equilibra isso e vai. Exatamente. Entendeu? E hoje é uma coisa que eu tô fazendo e eu acho que você tá fazendo muito bem, por sinal, né? Porque é uma coisa também que eu escuto muito e leio muito. Como a gente vive esse meio do empreendedorismo, a gente acaba seguindo pessoas que estão vivendo a mesma coisa e a gente se conecta com quem faz sentido pra gente. Sim. E aí eu leio muito também sobre isso, que você precisa, primeiro é a sua saúde. Primeira coisa que você tem que botar como prioridade na sua vida é a sua saúde. Segunda, a sua família. Terceira, é seu trabalho. Mas nem sempre vai ser assim. Nem sempre. Nem sempre vai ser nessa ordem. Tem momento pra tudo. Sim. No geral, óbvio que a gente tem que tomar conta da nossa saúde. Se eu não estiver bem, como é que eu vou dar conta de todo o resto? Sim. Mas tem horas que eu vou ter que deixar um pouco de lado para dar mais atenção para o escritório. Tem um momento que eu vou ter que dar mais atenção para os meus filhos. Sim. E assim, a gente vai levando a vida. Não dá para, não existe uma regra, né? Não As dá. pessoas querem inventar regra para tudo. Não, porque como é que faz? Achando que tem uma receita. E não tem. É incrível isso, pessoas que começam a ser referência no mercado e não é pela quantidade de seguidores, e pelas atitudes, né? Claro. É incrível, hoje eu vejo muito isso. E eu fico vendo, eu te sigo nas redes sociais, a galera que curte, comenta, compartilha, ela pega o teu estilo de vida, né? Abraça pra ela, fala, cara, isso aqui é legal, faz sentido pra mim. E acaba tudo que você tá fazendo de bom, né? Tá sendo inspiração para outras pessoas. E eu acho que é muito disso também. Então, tudo que você faz do lado profissional, que é maravilhoso, a galera vê, calma aí, o que ela tá fazendo também do lado pessoal? Poxa, isso é muito bom. Igual você tava lá na Itália com seu esposo e acaba também compartilhando aquele momento em família, né? Sim.
Porque é exatamente o que eu falei anteriormente. Legal. Pessoas se conectam com pessoas. Sim. E aí, pra gente criar essa conexão na internet, pra gente conseguir criar uma comunidade e criar um vínculo mesmo, ela não quer só saber de trabalho. Sim, Ela sim. não quer só saber de uma fase da minha vida, de uma etapa da minha vida, de um segmento. Ah, não, eu quero que ela poste só trabalho. Não. Sim. Ela quer saber como é que funciona a minha vida, como é que eu consegui, agora que eu tô focando na saúde, como é que eu tô conseguindo emagrecer. Ai, como é que foi a viagem, aonde... Ontem eu recebi mensagem. Que legal. Me indica os restaurantes de Florença, por favor. O que você me dá de dica em Roma? E é assim, eu adoro essa troca. Eu acho que bacana. assim, eu acho que a gente tem que estar na internet para servir. A gente tem que ajudar, a gente precisa ajudar. E eu não perco nada com isso, eu só ganho. Ontem escutei até a Lara falando sobre isso e é verdade. Quanto mais a gente serve, mais a gente recebe. É uma premissa básica, acho que tanto do empreendedorismo quanto do network, né? A servidão. Hoje eu fico vendo uma galera muito preocupada em vender e menos em servir. Né? Hoje, uma frase que eu uso muito na minha imersão: antes de fazer negócio, conheça a pessoa. Né? Não é sobre fazer o negócio no primeiro momento, é sobre conhecer, sobre se identificar. E aí sim, realmente seguir para o próximo passo, que é a venda. Né? Que eu acho que a Tamires, ela vai ter que se vender muito bem nas redes sociais, o cliente achar que faz sentido para aquela obra. Mas antes da venda, tem a aproximação, tem um carinho, tem um afeto, tem a servidão, tudo que envolve até chegar na assinatura do contrato, que é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo. Elogio de adulto é Pix, né? E quando você chega a esse ponto do Pix, é que você fez um trabalho muito legal lá atrás. E às vezes não é nem quem está ali diretamente com você. Fato. Não é aquela pessoa que está ali tratando com você ou falando com você na internet e que vai te contratar. Mas às vezes um amigo, e aí você só vai tratar bem, a rede de influência, né? Exatamente, só vai tratar bem, só vai dar atenção, só vai responder quem você acha que pode ser um possível cliente. Não, eu trato todos iguais. Eu respondo para todo mundo, porque também não adianta eu focar só em vender. Não adianta eu focar, vamos fazer um marketing para conseguir conquistar novos clientes. Se eu já tenho os meus clientes, se eu fidelizo, se eu trato bem, eles já me indicam para a rede de amigos. E eles também, nos próximos projetos, me chamam. Cara, que legal. Semana passada eu fechei um projeto de um cliente que eu já fiz o apartamento dele aqui. Agora eu vou construir uma casa dele, uma casa de serra, para final de semana. Vou fazer lá. E é assim, esse foi só um exemplo, porque foi o último que eu fechei. Mas a gente está fazendo uma cobertura também, que foi um dos meus primeiros clientes, esse casal. E eu acho que mais importante do que a gente se preocupar tanto em vender, a gente precisa se preocupar em fidelizar, em tratar bem o nosso cliente. Pô, que legal. Entrando já nessa esfera do empreendedorismo, né? Você tem uma veia empreendedora pesada, né? Na sua casa, o seu esposo também que é construtor. Hoje, como que você está vendo a arquitetura em si dentro desse cenário empreendedor, né? Porque eu vejo às vezes a galera, eu tenho um escritório, eu tô no home office, eu não se boto muito como empresário. Não, cara, eu vejo você realmente se posiciona como empresária, né? E como que você vê hoje a evolução do mercado da arquitetura referente a esse cenário empreendedor que está se formando? Então, a internet trouxe pra gente uma visibilidade que antes a gente não tinha. Né? A gente precisava de revista, a gente precisava de reportagem, ou a gente precisava ficar fazendo mostra de decoração para a gente ter essa visibilidade. Hoje em dia, a gente fazendo um bom trabalho na internet, a gente não precisa disso mais. Fato. A questão é, muita gente acha que é fácil. Por conta disso, fala assim, não, vou começar, então vou empreender. Vou abrir um Instagram, vou postar um projeto bonito e vou começar. E não é simples assim. O trabalho que tem por trás daquilo ali. Exatamente. Tudo que a gente precisa se preocupar não é só ter um trabalho bonito. A gente tem todo um tratamento antes e depois com o cliente, tem toda uma preocupação no desenvolvimento. Verdade. O empreendedorismo, às vezes, tá tão em alta essa palavra, tá todo mundo falando tanto, valorizando tanto, que parece que é fácil. Parece que a pessoa fala assim, então acho que eu vou tentar, vou empreender. E é por isso que tanta coisa abre e fecha no primeiro ano. Sim. Porque as pessoas não se prepararam, não estudaram, não... E também, assim, por que deu certo? Deu certo porque eu fiz até dar certo. Não existia o plano B. Se nada der certo, aí eu vou mudar, vou fazer outra coisa. Não, dá certo, empreende e dá certo, quem empreendeu é quem tá ali, pra... Batendo, né? A gente vai tomar porrada. Eu costumo dizer, não sei se você pensa, eu tenho um Rafael autônomo, tenho um Rafael empreendedor, tenho um Rafael empresário e tenho um Rafael gestor.
Eu acho que é uma escala que eu tô procurando ter na minha vida, né? Eu acho que eu já passei do autônomo, já passei do empreendedor e cheguei no empresário. E aqui é muito perigoso. Quando você se torna um bom gestor, acho que você atingiu um nível de maturação. E eu coloquei pra minha vida, assim, 50 anos de idade. Olha só, eu tô com 38 e falei assim, cara, acho que daqui a 12 anos eu vou estar num ponto da minha vida que eu passei por muitos desafios. Então eu acho que eu posso me considerar um bom gestor. Porque eu já passei por uma vale ali de muito espinho, consegui tirar alguns probleminhas e aí eu acho que eu vou conseguir ajudar algumas pessoas de forma assertiva. E isso pode acontecer agora? Pode. Pode acontecer daqui a 2, 3 anos? Pode. Mas a evolução ela vai ter que andar junto com o que você está fazendo. Né? Hoje eu empreendo com uma velocidade muito grande. Tenho alguns negócios de incubadora, tenho negócios que hoje estão numa velocidade bem legal e eu me considero empresário. Né? Mas eu ainda tenho algumas dificuldades que eu quero passar, né, para realmente se tornar um bom gestor. E eu vejo isso também no ramo da arquitetura. Você falou tudo. Arquiteto sai da faculdade, vou fazer um projeto e é algo simples. Não. Você está lidando com o sonho de uma pessoa. Exatamente. Né? É o sonho de uma pessoa que está depositada ali. É um investimento alto que os clientes, eles criam uma expectativa muito grande. Então, desde o início, esse alinhamento de expectativa do cliente com a gente, com o arquiteto, com o escritório... Tem que estar muito alinhado, Tem que estar muito alinhado. Eu sempre falo isso. A gente tem uma primeira reunião, uma reunião de briefing. Até quando eu envio a proposta, eu já tenho esse alinhamento e eu acho muito importante isso, porque a gente precisa alinhar as expectativas para o cliente não criar uma super expectativa. Eu vou fazer esse projeto, o projeto vai ficar maravilhoso. Aí a gente faz aquele projeto, o projeto fica maravilhoso, mas ele não consegue executar. Acompanhar, né? Ele não consegue executar, porque ficou fora da realidade dele. Muito bom você falar isso. Então, a gente tem que alinhar as expectativas, a gente precisa conversar isso muito com o cliente, tratar com ele, porque senão não adianta. Eu falo isso para o cliente, eu falo, cara, eu não quero fechar um projeto, não vou fechar o seu projeto só por fechar. Eu quero fechar para você executar. Tem de ter dois tipos de amigo, né? É um amigo que é o teu amigo íntimo, né? É aquela pessoa que quando você tá com algum tipo de problema pessoal, a mãe eu falo que é minha amiga íntima. Vou agora viajar para o Rio Grande do Sul a trabalho. Meu filho, tu levou teu casaco? Cara, essa pessoa tem que estar perto de mim. E amigos realmente que quando você está com algum tipo de problema, é uma ligação, é o amigo 192, né? É o bombeiro. Ele vai vir correndo para te abraçar. E o amigo estratégico. O estratégico eu falo muito sobre esse cara aqui. Quanto que vale teu celular? Não é quanto você pagou, é a quantidade de números importantes que tem dentro dele. E isso aqui, amigos estratégicos, mudam o teu jogo, o jogo da tua vida, né? E o network para mim é isso. Ele vem mudando e transformando a minha vida e acho que a sua nem se fala, né? Exatamente. Porque ter contato é tudo. A gente consegue resolver muita coisa. Eu tô com um problema. Não, calma aí que eu vou ver aqui. E aí liga para uma pessoa que já consegue resolver na mesma hora. Poxa, sem sombra Ou então até um fornecedor. Fechou com outro fornecedor. Cara, se fosse com o nosso fornecedor, a gente resolveria isso em... Um contato, uma ligação. Uma ligação a gente consegue resolver. E realmente, isso faz toda a diferença. Sim. E às vezes a gente nem valoriza tanto, né? Às vezes o cliente, às vezes não valoriza tanto. Ou até a gente acha que não tem tanta importância. Sim. Mas que quando a gente precisa e a gente usa, a gente fica assim, nossa, como é importante a gente ter esse relacionamento, rede, a gente manter, a gente alimentar isso. Porque também não adianta também ligar só quando você precisa. Não, sem sombra de Você tem que também, a pessoa te ligou, a pessoa precisou, você tem que estar lá também. Sim. É uma troca, não é só vem a nós, é assim... Tem que servir, tem que ajudar, então é uma troca mesmo, sempre. E hoje, né, agora entrando caminhando aqui para o nosso final, marketing. Né, eu vejo a Tamires muito envolvida com marketing, né? Hoje eu acho que o marketing é fundamental dentro dos teus negócios, né? Como que você enxerga hoje o marketing voltado junto para essa área da construção, arquitetura? Qual era a dica que você pode dar para essa galera que está indo para o mercado, está se lançando ou acha que não faz sentido para ele ter um marketing estruturado? Eu acho muito importante ter o marketing, mas eu acho que as pessoas têm se preocupado muito só com isso, e foi o que eu falei no início. A gente precisa valorizar mais quem a gente já tem com a gente. Eu acho importante, a humanização, é fundamental. Marketing é fundamental, porque se a gente não colocar o nosso nome ali, não tem como, é visto, quem é visto é que é lembrado, entendeu? Sim. Se você não é visto, você não é lembrado. Então o marketing precisa para isso, para seu nome estar ali e a pessoa lembrar, tinha esquecido de tal pessoa. É muito importante, mas a gente não pode focar só nisso. A gente precisa humanizar. E o que eu acho mais importante, assim, fundamental no marketing
não copiar o que é do outro. Não achar que existe uma receita de bolo e que o marketing que funciona para aquele arquiteto vai funcionar para você. Que bacana. O nosso maior diferencial é a gente ser a gente mesmo. O meu maior diferencial é que o tempo todo na internet eu sou eu mesma. Então, assim, não adianta alguém tentar copiar, porque não vai copiar, vai perder a transparência, vai perder, a pessoa uma hora se perde. E só existe uma Tamires, né? Todo mundo. Só existe um Rafael, Sim. só existe uma fulana, outra, só existe um de cada um. Então, assim, o seu diferencial tem que ser você. Você não precisa se preocupar em tentar copiar o marketing do outro, tentar copiar a estratégia que o outro usa, porque às vezes para você nem vai funcionar. Poxa, que bom. Eu falo que cada gravação é uma aula nova, né? Eu tô me sentindo aqui privilegiado por essa aula e eu vejo o quão você é influente, mas o bom você curte a tua vida, né? Sim. A rede social é importante, você tá na rede social é importante, mas curtir a vida é maravilhoso, como esse ambiente aqui que é lindo, né? Inclusive você tá com uma obra aqui quase do lado que vai ficar espetacular. Quem não segue ainda, passa a seguir Tamires Ribas lá na rede social. Isso. Tamires, estamos chegando agora no final, né? Todo mundo tem 3 perguntinhas básicas pro Rafael Araújo, que vindo do seu coração, o que mandar é o lapada. Vambora. Eu tava tentando pensar... É assim, é pra não pensar, é o que vem. Quais são os próximos passos, assim, seu? O que você pensa, o que você está planejando de próximo passo para você como pessoa, como você falou que quer com 50 anos já ser gestor e dar uma parada. Sim. Mas antes disso, a gente ainda tem muito tempo. Uma caminhada. Boa pergunta, ninguém nunca fez essa pergunta, eu falo, sempre é algo novo, né? Próximo passo, eu acho que primeiro é curtir a caminhada, né? Eu acho que hoje o empresário, o ser humano, ele tem que aprender a degustar a caminhada. Eu tô vendo a galera muito preocupada no amanhã, esquecendo hoje, né? Hoje eu tô aprendendo a cada dia a fomentar as minhas relações que eu tenho, mais do que fazer novas relações. Eu vou fazer novas relações a partir do momento que essa relação ela tá muito sólida. É igual eu falo, problemas vão acontecer na vida minha, sua e de todo mundo. Só que quando você aprende a lidar com essas relações, né, seguindo para o próximo passo, você vai ver que você vai passar por esse vale bem tranquilo. Então hoje o Rafael curtir essa caminhada, curtir esse momento e entender que qualquer dificuldade existe, e uma coisa que eu falo sempre pro meu time, um problema, 3 soluções, né? E eu acho que quando as 3 soluções vêm, quando eu chegar com 50 anos de idade, eu vou chegar com aquela maturação de ser um bom gestor. Então realmente hoje o que eu vou falar pro Rafael de 50 anos, cara, calma, respira, aprende que os problemas vão acontecer, mas aprende a curtir também o teu sucesso. Exatamente. Isso é uma coisa também que eu levo muito. Eu não tenho um planejamento. Até por conta disso, porque eu não quero viver hoje, né? Eu prefiro viver o hoje, eu prefiro curtir o hoje, aproveitar o hoje. Eu tenho um planejamento do meu ano, eu tenho a quantidade de viagens, como você falou, eu já tenho as viagens planejadas, programadas. Sim. Mas eu tenho aquele meu ano, eu não fico planejando muito à frente, primeiro, para não ficar vivendo em cima de uma expectativa que a gente não sabe como é que vai ser. E pode ser que no meio do caminho, a gente não sabe o dia de amanhã. Sim. Imagina, no meio do caminho alguma coisa acontece e desvia a gente de rota. Aí eu vou viver frustrada porque não aconteceu aquilo. Então eu prefiro nem criar essa expectativa. Eu acho que a gente vive até melhor e mais leve dessa forma. Sim. Eu até falo, esse ano pra mim tá sendo um ano que eu não tô planejando nada. Porque tudo que eu tô planejando tá acontecendo diferente. Já começar pelo meu filho. Eu não imaginava ser pai novamente e veio. E que bom, Deus mandou. Exatamente. Para, analisa, reflete e segue. Próxima pergunta. Essa parte de filho, de família, você dedica também? Você tem isso já certo, planejado? Ou você vai, é uma viagem por ano? Ou então, não, a gente sempre sai aos finais de semana? Não tem problema. Aqui é assim, pessoal. É tudo na improvisação da nossa vida. Você já tem um planejamento de como funciona a dedicação do seu tempo? Assim, final de semana eu não trabalho de forma alguma. Você tem esse tipo de coisa ou não? Então, hoje eu tenho que admitir que não, que se eu falar que sim, Rafaela, ela vai brigar comigo lá. Mas hoje, realmente, assim, a nossa vida, ela tá numa transformação em 2025, né? 2025 tá numa vida, tá tão eufórico pra mim, que eu tracei uma meta pra 4R, que é a nossa construtora, e a do final de ano, e nós estamos batendo agora daqui a 1 mês e meio. Então, assim, eu não imaginava isso na minha vida. O DNA Network tá numa escala absurda, e tudo do lado profissional. Aí vem pro lado pessoal. Eu falei, Rafa... Não tá conseguindo equilibrar os pratinhos. Eu falei, amor, vamos fazer uma viagem por ano e
e pelo menos algumas microviagens durante o mês. Mas não precisa ser uma viagem grande, isso que eu falo pra todo mundo. Gente, às vezes é ali, ó, na cidade do lado. Isso. Mas é tirar um tempo dedicado pra eles. E aí o que eu tô fazendo? Nessas pequenas lacunas de espaço, igual ontem eu tava em Campinas a trabalho. Aí eu peguei, botei todo mundo no carro, vamos comigo. Então, eu tô aproveitando e curtindo o momento que a gente consegue, né? Porque foi o que eu te falei, não tem como hoje, né? Eu tô numa fase da minha vida que eu não tem como ser profissional e pessoal uma separação muito grande. Não, eu tô procurando viver. Eu tô procurando viver. E dentro desse equilíbrio, tentando organizar os pratos, que eu acho que eu achei uma ótima analogia sua. Equilibrando os pratinhos. Terceira pergunta. É pra fazer pensar, Tá acostumado, normalmente a pessoa fazer a pergunta, agora esse não quadro aqui é isso. Não sei. O que te levou a começar, assim? Qual foi o start? Você teve uma virada de chave para você começar, para você abrir sua primeira empresa, a criar todo o DNA do networking? Boa pergunta. Você teve uma virada de chave ou alguém te falou, faz isso que acha que vai mudar a sua vida? Eu sempre fui um cara muito inquieto, né? Eu acho que você me conheceu há uns 2 anos atrás e eu sempre fui um cara que eu procurei pegar os problemas dos outros e trazer um pouco para mim, né? E a virada de chave começou em 2009, quando eu casei, né? Eu falo na minha vida, minha primeira virada de chave era o cara da Brasília 78, que tinha uma Brasília e um sonho, né? E de lá pra cá teve algumas viradas de chave, que eu acho que na vida tem várias viradas de chave, né? Mas às vezes tem uma virada que é o start, depois tem outra. Sim, e a virada de chave real na minha vida empresarial aconteceu em 2020, quando eu pedi pra sair de uma empresa que eu tinha um bom salário e eu falei assim, isso aqui não é mais pra mim. Eu empreendi dentro de um CNPJ que não era meu durante 10 anos, né? Como não era dono, mas eu tinha postura de dono. E isso para mim foi uma grande virada de chave. E quando eu comprei a nossa primeira empresa, mesmo sem dinheiro, vendi carro, vendi tudo, fui no banco, peguei empréstimo e realmente me joguei aos lobos, né? Como a gente fala dentro do empreendedorismo, realmente foi a grande virada de chave. E o segundo ponto, eu não acredito que o empresário ele consiga prosperar sem levar o outro a prosperar. Eu acho que o grande erro do empresariado ele acha que ele tem que prosperar e o outro é o outro. Não é. Isso não vai acontecer. Então eu tenho uma preocupação muito grande em saber se você está bem. E o DNA do Network, dentro dessa transformação de todos os meus negócios, que vai desde construção, empresas de monitoramento, marketing e também o próprio DNA do Network, é aprender a conectar com novas pessoas. Porque eu acho que o teu lado negativo, ele tenta te dominar o tempo todo. E eu tinha uma dificuldade muito grande de escutar. E eu aprendi no DNA do Network que é muito bom tu escutar novas histórias. Por isso que saiu o 360 Talk. Porque a gente sempre aprende, né? Então a virada de chave é isso. Essa virada de chave aconteceu muito em 2020, quando eu decidi empreender de fato. E de lá para cá toda essa transformação. E, poxa, nosso conhecimento, né? Todo dia aprendendo um pouquinho mais. Eu falo isso também muito no escritório. Eu aprendo com todo mundo. Eu aprendo com a estagiária nova que entra. Sim. Eu aprendo com o pedreiro, com o eletricista na obra. A gente, óbvio, tem uma bagagem. Sim. A gente também ensina, mas a gente tem muito que aprender ainda e a gente aprende todos os dias. E vai ser isso pro resto da vida. A gente tem que estar aberto, inclusive, a isso. Sim. Acho que quando a gente se fechar e achar que assim, não, já aprendi, agora eu vou ensinar. Não, a gente ensina, mas a gente também aprende todos os dias. Aprende todos os dias. Acho que isso até que dá motivação para continuar, né? Para viver, que a gente sempre tem muito que aprender. Sim, e acho que isso faz parte do jogo, né? Gente, que bate-papo gostoso, né? Estamos aqui encerrando esse bate-papo, esse segundo episódio da segunda temporada. Tamires, muito obrigado. Imagina, por esse tempo, espero que você tenha gostado. Essa vista aqui de Cambuinhas é incrível e muito sucesso para você. Obrigada. Nessa caminhada, que venha novos projetos, né? E, pessoal, acho que vai vir coisas boas em breve aí, hein? Vai ficar spoiler, fica ligado aí. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você pessoal, pelo convite. Valeu, abraço, vamos para a próxima. Tamo junto, abraços.